Mas eu enxergo numa frase, que é o quê? É o que as pessoas falam de você quando você não está na sala. Porque aí, tipo assim, se a pessoa fala uma coisa na tua frente, é porque, beleza, é marketing, né? Vamos colocar assim. Agora, se alguém fala de você quando você não tá na sala, por exemplo, o Vinícius é um cara super disciplinado. Isso é a questão de marca, de branding pessoal dele. Então, quanto mais a pessoa tem relacionamento com a sua marca, maior é a relação de confiança. E vendas é construção de uma ponte de confiança. Se você tem um bom produto, por que a pessoa não compra? Muitas vezes, e a cliente ideal pode pagar, é porque a relação de confiança não está estabelecida. Quando você pesquisa alguma coisa no Google, por exemplo, você pode perceber que alguns sites aparecem antes de outros. Por que os sites aparecem antes de outros? Porque ele tem um bom SEO. Imagina a pessoa que tá pesquisando ativamente sobre times comerciais, por exemplo, e acha lá Full Sales. Clique ler um texto de um blog e depois se cadastre para fazer uma reunião com a gente. Essa pessoa ela já tem um interesse genuíno e uma proximidade muito grande com relação à consciência daquilo que ela precisa ter para comprar da gente. Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a Influxeiros conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti, a partir do teu faturamento. Se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho, ou então te falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já tá contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria e entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado. Seja muito bem-vindo a mais um podcast comercial faixa preta. E hoje a gente vai falar de um tema que move o seu faturamento, que é o funil de branding. Como você aumenta suas taxas comerciais de maneira invisível. E muita gente, por não ver esse funil, o ignora. E eu vou mostrar como ele pode mudar o seu médio e alto jogo. E aqui do meu lado está meu sócio Matuta Matheus, que é um especialista de marketing. Bora. E vai ajudar você que está em casa a entender como ações simples, diretas e práticas podem aumentar a sua eficiência comercial sem mudar o teu time de vendas, só com funil de branding. Preparando o cliente antes mesmo dele entrar numa reunião contigo. Legal. Vamos começar então? Bora, com certeza. Mas antes de começar, já curte, se inscreve no canal e comenta futuramente o que você achar, ou quais outros episódios, quais outros temas você quer que a gente traga para você, porque a gente aqui tá na batalha. A gente acabou de faturar 700 mil ontem, né? 600 mil mais ou menos ontem. E a gente tá na correria, só que a gente vive, né? E esse tema é o que a gente tá fazendo agora para tornar o nosso ROI extraordinário e a gente bater 5 milhões por mês. A gente tá nessa corrida, tá? Dos 5 milhões por mês. Então, há ações que fazem a gente chegar lá. Então, você não tá vendo teoria, você tá vendo o que tá acontecendo na prática. E por isso que eu acho que você deve ficar nesse conteúdo até o final, porque a gente não ganha dinheiro com conteúdo, a gente ganha dinheiro com assessoria. E assessoria é fazer mostrar o que a gente já faz e te ajudar a fazer. Mas conteúdo que a gente faz, você tem completamente de graça. Então fica até o final que eu tenho certeza que vai fazer diferença, anota, porque a gente vai falar de muita coisa técnica. Bora! Então vamos começar. Maravilha! A gente pode começar com uma primícia, que é o seguinte. O lead que é mais quente, que tem mais tempo de tela, compra mais fácil, né? Maravilha. Então, por exemplo, a gente faz SEO, né? Que para quem tá em casa e não sabe, SEO é uma sigla que vem de Search Engine Optimization, que é otimização da ferramenta de busca. Quando você pesquisa alguma coisa no Google, por exemplo, você pode perceber que alguns sites aparecem antes de outros. Por que os sites aparecem antes de outros? Porque ele tem um bom SEO. Imagina a pessoa que tá pesquisando ativamente sobre times comerciais, por exemplo, e acha lá Full Sales. Clique ler um texto de um blog e depois se cadastre para fazer uma reunião com a gente. Essa pessoa ela já tem um interesse genuíno e uma proximidade muito grande com relação à consciência daquilo que ela precisa ter para comprar da gente. E agora imagina se ela lê 10 textos de blog. Imagina se ela vê 20 textos de blog e todo o nosso podcast. 30 podcasts.
vê a gente no evento, vê a gente na imprensa. É isso aí. Isso é estatístico. A probabilidade da pessoa que tem um tempo de tela maior comprar da gente é muito maior. E a gente vê isso nos números. A taxa de agendamento, só pra você ter uma ideia que tá em casa, de quem vem do SEO, cara, da última vez que eu vi, tava em 60%. Olha que loucura. O número de leads é menor, beleza, só que a taxa de agendamento e de fechamento é muito maior. Porque a pessoa já vem muito mais consciente pra agendar e até pra comprar. Exatamente. Boa. Então a gente vê, cara, que essa influência, ela influencia em todas as outras taxas. Então, em taxa de virar lead, em taxa de agendamento, em taxa de comparecimento, em taxa de conversão e ticket médio. Na minha empresa de venda de propriedade compartilhada, eu revolucionei esse mercado fazendo um YouTube a respeito do tema. Eu colocava 2 vídeos por semana no YouTube sobre o tema. E aí eu reparei que eu também, além de colocar sobre o tema, eu colocava com os clientes. Então era um com o cliente, contando a experiência dele, aí já era 1 hora. Então o cliente contando a jornada de compra. Legal. Então ele, olha, poxa, eu comecei a pesquisar, eu tinha muito medo, e de repente eu encontrei seu canal, e eu vi que vocês tratavam muito bem os outros clientes, e aí eu confiei, e aí eu fui para uma reunião, vocês encaixaram um produto para mim, e hoje já está usando, já marcou nossa primeira viagem, outros já tinham voltado das Maldivas, por exemplo. Legal. Então o cliente via o tema, e ele via também os estudos de caso, que faziam ele confiar. Então tinha clientes que, cara, chegavam na reunião falando, olha, já vi todos os seus vídeos. E eram 252 vídeos. Cara. E aí o meu closer falava, cara, eu adoro atender o fã do Vinícius. Porque o fã, ele compra o maior produto, ele dá a maior entrada e a conversão dele é alta. Ele ficava doido de atender esse fã, né? Sim. Então quanto mais a pessoa tem relacionamento com a sua marca, maior é a relação de confiança. E vendas é construção de uma ponte de confiança. Se você tem um bom produto, por que a pessoa não compra? Muitas vezes, e a cliente ideal pode pagar, é porque a relação de confiança não está estabelecida. Então ele pensa assim, eu vou comprar dessa empresa, mas eu não tenho a garantia de que vai me dar o resultado. Quando ele tem a garantia de dar o resultado, quando ele ouve muito falar da empresa, quando ele ouve muito falar bem da empresa, quando ele ouve os clientes falarem da empresa. Então, sabendo disso, a gente consegue criar um funil para influenciar isso. A gente vai chegar lá, mas a gente está dando primeiro a teoria, ou seja, a pessoa passar mais tempo de tela e mais tempo... o tempo de tela já aumenta a confiança. Sim. Por si só. Agora, mais tempo de tela ouvindo de você e ouvindo coisas positivas, provas a respeito do que funciona, aumenta ainda mais. Porque marketing, como que a gente trata, resumindo ele? Ele é muito amplo, mas a gente fala de conhecer, confiar e comprar. Isso aí. Então o que a gente faz? Uma ação de marketing, o que a gente está sempre fazendo? A pessoa não te conhecer. 2, depois ela confiar. E 3, é uma ação de comprar. Tá. Mas aí tem um problema, né, Vini? Porque assim, se você somente faz vídeos de YouTube, você não tem a garantia de que a pessoa vai assistir tudo. Sim. Então você não pode, de alguma forma, forçar que a pessoa assista, né? Então... e assim, nas redes sociais também, cara, você depende do algoritmo pra conseguir viralizar. A gente teve um evento esse final de semana que foi numa lancha, foi super legal, né? E uma das pessoas que palestrou... Era a maior lancha que eu já pisei na minha vida e de duvidar, a maior que eu já vi de perto. Loucura. Cara, depois segue a Full Sales, cara. Isso aí. Pô, 75 pés, cara. 75 pés, é verdade. Nossa, cara, são 3 andares. Pelo menos a do que a gente alugou lá, que era um pouquinho menor, que era 65, eram 3 andares. A menor é 65 pés, pra você ver. Quem entende barco, eu não entendo não, mas coloca lá 75 pés e 65 pés, você vai ver o que é. Não, a gente alugou de um amigo nosso, que agora é cliente da High Sales, que é o Ports, né? Ele até fez um podcast com a gente. E, cara, tem os quartos lá na parte de baixo, depois tem a parte no meio e a parte de cima, né? Mas, assim, vamos lá. Eu tava falando aqui, uma pessoa palestrou no nosso evento, que é o Davi Loubeck, que também já fez um podcast aqui na Full Sales. Aliás, recomendo bastante o podcast do Davi Loubeck. E ele falou sobre como que ele consegue ter uma previsibilidade na viralização, né? Que é muito legal. Só que mesmo assim, ainda depende do algoritmo. E o que a gente vai falar para você durante esse episódio é, com base nessas premissas, como que você faz para conseguir aparecer várias vezes pro teu cliente,
da forma certa e na ordem correta para que ele conheça você, confie em você e compre em você em tempo recorde. Uau, que legal. Gostou dessa? Mas exatamente isso. É pegar um conceito e estruturar em forma de processo para que a gente tenha o efeito desejado. Então, exatamente. eu até nesse evento, né, que foi com os nossos clientes, eu falei muito de você, para alcançar um resultado, você tem que ter a compreensão e o empilhamento de ações que geram a causa e o efeito correto. A causa, né, ou seja, qual que é a causa da pessoa confiar em você? O branding. Como é que eu gero esse efeito? Como é que eu empilho isso com menos custo, com maneira mais eficaz, mais rápida e mais profunda? Posso começar só a fazer uma pergunta? Pode sim. Eu vou falar também a minha opinião, né? Mas o que você entende como branding? Branding tem vários significados. O que a gente trata aqui? É a percepção do outro sobre você, sobre a sua marca, tá? Então, que percepções eu causo na pessoa? Eu posso controlar essa percepção. Eu vejo, é bem isso mesmo, mas eu enxergo numa frase, que é o quê? É o que as pessoas falam de você quando você não está na sala. Legal, legal, é bacana. Porque aí, tipo assim, se a pessoa fala uma coisa na tua frente, é porque, beleza, é marketing, né? Vamos colocar assim. Agora, se alguém fala de você quando você não tá na sala, por exemplo, o Vinícius é um cara super disciplinado. Isso é a questão de marca, de branding pessoal dele. Que a pessoa fala quando ele não está. Então é uma percepção que a pessoa comenta quando ela não tá na sala. Quando você tem bom branding, as pessoas fazem fofoca da tua empresa, que é a melhor coisa que existe, né? Então, tipo assim, cara, não tem coisa melhor que fofoca. Pra divulgar. Sério? Ué. Se eu pergunto pra quem tá em casa aí, cara, tem uma boa fofoca pra te contar, você fala, que fofoca, na verdade? Por quê? Exatamente. E aí, fofoca do bem, né? Vamos colocar assim, né? Porque o pessoal geralmente usa a fofoca pra divulgar coisas ruins. Mas o branding é a fofoca do bem, cara. Exatamente. É o que as pessoas falam quando você vira e fala assim, nossa, você viu o vídeo de tal pessoa que ela fez tal coisa? Ver o resultado que eles estão fazendo, ver o trabalho que eles estão fazendo. É isso. Isso é o branding, né? Então essa percepção. Legal. E eu falei controlar, mas você pode substituir controlar por influenciar. Ótimo. Quando a gente fala de controlar, é uma maneira que a gente coloca o poder na nossa mão. Legal. Então, a gente pode querer controlar também, né? Ou influenciar. Então, como é que a gente faz? Agora vamos para a parte da estrutura. Prática. Tá. Como o Matuta falou, nem todo vídeo você vai viralizar, então você não pode contar com isso. Você pode fazer isso, a gente tem conteúdos de viralização, a gente busca fazer isso, busca orgânico. Público certo, né? Sim, mas a gente pega os vídeos que constroem esse branding sequencial, que a gente vai mostrar como é que é, para chegar no nosso cliente ideal. Então hoje, né, a gente investe um valor considerável, mês que vem já vai ser R$50 mil, só para distribuir os vídeos certos que constrói branding e consciência na cabeça do nosso cliente. Legal. Então, na ordem correta... Mês, né? Julho. Esse mês... mês que vem, porque agora é dia 30, né? É verdade. Dia 30 de junho, a gente está gravando esse podcast. Então, a gente vai investir, porque... E aí, isso é entender a ferramenta também. Quando você faz uma campanha para video view ou divulgação nas plataformas, ela pensa assim, olha, ele não tá tirando ninguém da minha plataforma. Então, ele incentivo é muito barato pra gente. Posso explicar isso daí que você falou? Pode, claro. Que assim, dentro de YouTube e de Meta, quando você compra tráfego, tá comprando anúncio, existem 3 formas de você fazer campanha. Que são as campanhas de alcance, as campanhas de consideração e as campanhas de conversão. As campanhas de conversão, o Facebook, por saber que você está tirando ele do teu site, está fazendo o cara comprar na tua empresa, ele cobra mais caro. Mas ele pega um público mais selecionado. As campanhas de consideração, por exemplo, video view, tráfego, né? Também tem comentário e engajamento. São campanhas em que o Facebook sabe que a pessoa vai continuar na plataforma. É o que o Vinícius acabou de falar. E alcance, cara, é muito barato. Só que alcance não tem nenhum tipo de filtro. Quanto maior o filtro, mais caro você paga, porque a plataforma funciona como um leilão. Quanto menor o público, mais caro. Mais selecionado, mais caro. Quanto maior o público, mais barato. Exatamente. Então, só pra pessoa... Porque às vezes a pessoa não tem noção do que é video view, né? Video view é pra você colocar as pessoas para verem seu vídeo, não necessariamente sair da tua plataforma. Então, pra gente, a gente paga 1 centavo a 2 centavos por cada visualização. Olha que loucura. Mas enquanto no lead a gente paga quanto? Paga 70, 80. Olha que loucura. Né? E olha e tá muito interessante, Matuta, porque a gente tá pagando muito mais barato no lead quente.
Ou seja, a pessoa que vê um anúncio nosso, ele tende a clicar mais e virar um lead se ele já foi influenciado por um post, por um vídeo no YouTube, por um blog, que a gente coloca tudo junto, né? O Sim. tráfego quente. E o lead sai mais barato. E olha que eu pagaria muito mais caro por um lead quente. Porque eu sei que esse lead que já conhece a gente, quando ele entra no nosso comercial, a tendência de conversão dele é maior estatisticamente. Porque ele já confia na gente, já sabe que a gente pode ajudar ele. Legal. De alguma maneira. E só que a gente tá pagando mais barato. Então, barateia também a gente divulgar o nosso nome de maneira sequenciada, divulgar nosso diferencial, a nossa história, e depois fazer uma campanha para ele ir futuramente para uma reunião. Ótimo. Então, isso é uma estratégia de redução também de custo de aquisição de cliente e aumento de ROI. E olha que interessante, esse cliente que já é fã, outra coisa que eu experimentei muito bom, que essa pessoa vira cliente e divulga. Essa pessoa vira cliente e recompra muito mais rápido. Ou seja, ele não chega assim, eu vou virar cliente, mas eu vou ver se dá certo. Ele já vê que dá certo. Porque ele já é fã, ele já tem a confiança na marca. Então ele entra, compra o mais caro, divulga rápido, ele recompra rápido. Então muitos clientes meus recompravam, né? Isso digo de fração imobiliária. Isso também na Full Sales. A gente tem vários cases de pessoas que chegaram, viram todos os vídeos do YouTube e recompraram muito mais rápido produtos, né? A gente tem casos de clientes que já investiram em soluções diferenciadas de treinamento de time comercial, contratação e, claro, esse cliente específico, ele passou de $42 mil para $113 mil no mês. Que dá quanto em real, só pra galera ter uma ideia? Vamos lá, um aumento de $70 mil daria R$400 mil a mais por mês, né? Olha que loucura. Então ele fez investimentos nessa casa de quase R$400 mil em produtos diferentes, momentos diferentes, ao longo de 1 ano e meio, mas é um cliente que já veio de ver todos os nossos Só que vídeos no tem uma YouTube. coisa importante, ele investiu com a gente em 1 ano, 400 mil, né? Só que ele tá fazendo 400 mil a mais por mês. Por mês, exatamente. E ele conseguiu o ativo que é para sempre, que é o modelo de venda deles estruturado. Ele tinha zero, era ele e a mãe, que era sócia, fazendo as vendas, e agora tem um time de 4 SDRs, 4 closers, gerente. Então, além de ser algo permanente, que vira uma máquina de vendas, ele teve um resultado muito maior do que ele pagou. Mas esse cliente específico, ele viu todos os vídeos. Então, quando ele foi para a call de vendas, não foi difícil convencê-lo a ser nosso cliente. Sim. Ele já sabia como a gente podia ajudar, ele já sabia da nossa credibilidade, da nossa história. Então, foi muito mais fácil. Então, isso é outro efeito que causa. E aí, cara, o que a gente fez entendendo isso? A gente já estudou muito marketing, até no exterior, de como criar esse funil, esse funil de branding. Sim. Esse funil ele é mais comum até nos Estados Unidos. Mas o que a gente faz? A gente entende, olha, eu quero gerar uma certa consciência no meu cliente antes da call. E aí a gente dividiu em 4 etapas. Primeira etapa da descoberta. Legal. Ou seja, o cliente não conhece a gente. A gente precisa trazer hooks, que são ganchos, para chamar a atenção dele. Em geral, em história. Em geral, em problemas ou polêmicas que ele sofre. Tipo, por exemplo, a gente tem um Opiniões vídeo... também. Né? Opiniões, exatamente. Que a pessoa retém isso no vídeo. E aí, quando a gente ganha a retenção, a gente consegue colocar nossa narrativa e gerar um efeito wow. Ou seja, ela conhece a gente por um conteúdo controlado que a gente vai gerar efeito wow nela. Então, é um conteúdo mais bem trabalhado, mais bem scriptado. Sim. A gente vai pegar esse conteúdo e divulgar de descoberta. Então, ele vai divulgar tanto para público frio quanto quente. Porque a pessoa, às vezes, acessa o nosso blog e a gente faz um remarketing no Instagram para ela ver um vídeo nosso e conhecer a nossa história. Então, imagina, a pessoa tá lendo um artigo no blog, abre o Instagram, lá, quem que é essa empresa, que não sei o quê. Que bateu 10 milhões no primeiro ano e tal, e aí a gente faz artifícios, né, de reter a pessoa na copy, né, no roteiro, e ela vê até o final e ela fala, uau. Eu só preciso disso, eu coloquei um chip na cabeça dela, uau. Ah, legal, tu conhecia a pessoa que nunca viu a gente, eu já vi em algum momento. E ela fala uau. E aí a segunda camada é do mecanismo. Legal. Ou seja,
é importante para a sua marca mostrar a diferenciação do mercado. Então a gente aprofunda no mecanismo pelo qual a Full Sales tem o resultado que ela tem. É mesmo O que é mecanismo para galera? Mecanismo é um diferencial, né? Por exemplo, nosso mecanismo é a estruturação de um processo de vendas que é integrado com a geração de demanda. É um sistema completo de vendas, não é só vendas, é marketing, vendas sincronizado através de funis e times comerciais de alta performance que levam tecnologias e processos de alto desempenho. Então esse é o nosso mecanismo, e a gente tem vários, né, micromecanismos, né, como a call scriptada, o funil de RH, que é de contratação. Então a gente vai mostrando nossos mecanismos para a pessoa. Essa é uma segunda camada. Você já descobriu a gente fala sobre o mecanismo, que o mecanismo, em geral, ele está relacionado a um problema. Diferencial claro, né? É um diferencial claro. Boa. Exatamente. E aí a terceira camada, ela é uma camada de demonstração do produto / estudo de caso. Então, olha, a pessoa conheceu a gente, gostou da gente, depois ela entendeu o nosso diferencial, depois a gente já começa no terceiro vídeo, na terceira camada, a falar de produto. Então a gente mostra estudo de caso, como que a gente ajudou uma clínica cirúrgica que faturava 1 milhão, passar para 2 milhões, como a gente ajudou o escritório de advocacia de passar de 70 mil para 350 mil, e como é que funciona nosso produto de contratação de RH, como é que funciona nosso produto de A comercial, ou seja, eu ponho um vídeo para ela ver como é que são os nossos produtos ou estudo de caso. Tá? Legal. Que estudo de caso é uma maneira também da gente de atrair ela tem interesse de ver, pô, eu sou advogado, quero ver como é que é o estudo de caso desse advogado que fatura mais, o que ele fez. Mas isso é linkado ao produto. E a quarta camada é uma camada que é só para público, para o pessoal que viu esses vídeos de público quente, que é de depoimentos. Ou seja, eu atrair essas pessoas e aí eu ponho uma camada com todos os depoimentos, quer dizer, quase todos, né? Mas com uma gama de depoimentos diversificado. Ou seja, cara, conheci a história dessa empresa, entendi o diferencial dela, entendi mais ou menos como é que o produto e como ele funciona. E tipo de resultado gerou, né? Que tipo de... né? Que produto é a transformação que causa. Então, o estudo de caso está relacionado a isso, né? Legal. A transformação que o cliente teve. E a quarta camada, que é só depoimento. Depoimento não é para público frio, é só para esse público que está envolvido com a gente, porque está na etapa final, que é consideração. Então, cara, conheci a empresa, gostei, entendi e agora eu vou confiar. E aí os depoimentos chegam a essas pessoas para fortalecer tudo aquilo que a gente falou. Então a gente gera confiança. E aí, por fim, aí vem sim, a gente tem anúncios que vão para esse público construído de video view, porque dá para fazer um direcionamento nas plataformas para os públicos que viram 50% ou mais do vídeo. Isso é muito legal, aliás. Então a gente já viu que a pessoa, a gente já influenciou ela e a gente pode colocar uma propaganda, anúncio diretamente para ela. Só que qual que é o efeito? Ela já está conhecendo e confiando a gente. Então quando ela vê um anúncio, ela fala, cara, que legal. Meu escritório de advocacia, meu escritório de contabilidade está precisando disso também, eu confio neles. Vou entender como é que é, vou agendar para ver se eles conseguem me ajudar. E aí vai na reunião, o trabalho do Close é muito mais fácil, o trabalho do SDR é muito mais fácil. E o trabalho até do time de entrega é muito mais fácil. Legal. Muito bom. E aí, para quem tá rodando tráfego já, para quem não roda tráfego, né? Tem muita parte do nosso público aí que não sabe nem rodar tráfego, tá tudo bem. Todo profissional, cara, que ele manja um pouquinho de tráfego, bem pouco, ele já consegue fazer o que a gente tá falando aqui, tá? Se ele assistir esse vídeo, e aí você conseguir assistir junto com ele, retirar as dúvidas dele com base no que ele falou, ele já consegue colocar isso em prática. Se você é nosso cliente, você já tem tutoria com o nosso time para conseguir tirar as dúvidas, né? Olha a diferença. O Vini começou falando isso, né? Mas olha a diferença aqui de ter um conteúdo e ter assessoria. Essa é a diferença, cara. A gente não tem medo de falar o que a gente faz. Só que, cara, mesmo que a gente entregue tudo aqui, bem detalhado, você fazer é uma coisa diferente. Entendeu? Então, por isso que a gente não esconde conteúdo. A gente não tem medo de falar. E pode fazer, mas é importante. Você pode fazer, mas às vezes você vai ter uma parcela das pessoas vai querer assessoria. O que a gente fez também? Pegou nosso gestor de tráfego, legal, que ele gerenciava 250 mil em vendas e colocou ele só para atendimento ao cliente agora. A gente pegou outra pessoa
já que o processo estava organizado, e ele, com essa experiência com a gente de 1 ano e meio, ele agora só está ajudando o cliente a montar essa parte estrutural de funil de branding. Então ele tá lá para te ajudar. Tá lá para te ajudar, já sabe o que a gente faz, e funis de venda, tráfego. Então, se você não conhece isso, você pode contar com um especialista a respeito disso. É isso aí. O efeito disso, né, desse branding, é mais vai. E eu falo para você, Matheus, não dá para você chegar depois num nível e você não ter, num certo nível de jogo, e você não ter isso. A gente define 3 etapas, 3 estágios, tem até o 4, mas vou falar dos 3 e eu falo o 4 depois. Existem 3 estágios de uma empresa, que é a ativação. Legal. Ou seja, a empresa ter produtos e começar a fazer as suas primeiras vendas. A gente depois tem a escala, e a gente tem depois a expansão. A expansão, quer dizer, você já começa a fazer esse funil de branding na escala. Você já começa. Na expansão ele tem que estar masterizado. Uma coisa é começar, e outra coisa é masterizar. E sabe o que é interessante? Tem uma cliente nossa, tem um estudo de caso dela também aqui no YouTube, que é a Renata Amadeu. A Renata Amadeu começou com a gente do zero. Ela não tinha nem oferta. Ela era diretora de uma grande empresa, saiu, né, do ambiente corporativo e foi produzir conteúdo pela internet. E vendeu o que ela gostava mais, que era posicionamento. Começou com a gente do zero, criou a oferta na ativação, cresceu, chegou num ponto em que ela só vendendo e usando a ativação não dava mais. Que foi uns 180, 200 mil reais. Para conseguir romper, ela precisou começar a fazer distribuição de conteúdo, que é a funil de branding. Entendeu? Legal. E aí ela conseguiu romper. Hoje está faturando mais de 200 mil reais por mês. Isso em menos de, 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Do zero a 200 mil reais por mês com baixíssimo custo, né? Saiu da ativação e foi para escala. E já tem o estudo de caso dela? Já tem. Mas então, se você quiser ver... já tá aí. Vê lá. Legal, que legal. E aí, ou seja, da escala começa... O que é escala? A gente trata aqui escala 200 mil por mês para cima, né? E aí, o que é a expansão? A expansão a gente fala de empresas de 1 milhão para cima. Legal. E aí existe a 4ª etapa, que é a dominação. A dominação, a gente já fala muito de alavancagem financeira, já fala de partnership, já fala muito de modelo de negócio. Compra de outras empresas, né? Pois é. Então, tem muita gente que já está nesse jogo. Mas se você quiser falar de compra de empresa e você está faturando pouco, não tem sentido. Você nem tem dinheiro para isso. Se você quer fazer um funil de branding e nem validou a sua venda e nem validou o seu produto, não tem sentido. Então, a gente sempre fala a coisa certa na hora certa. É isso aí. Então, funil de branding é para você que já está faturando, talvez, funil de branding e conteúdo, você está faturando mais de 200 mil, 250 mil por mês, já vale a pena. Ou 150 mil por mês, você já pode começar. Acima de 100 mil, eu acho que já vale a pena você começar, pelo menos, a produzir conteúdo, né? Com consistência nas redes sociais. Sim. Se você não produz. E é diferente de produzir conteúdo. Conteúdo você tem que postar lá, é normal. Mas funil de branding é pensar nesses vídeos estratégicos para direcionar a teu cliente, patrocinar eles para chegar a mais clientes. Isso aí. Se você seguir a gente lá no Instagram da FullSales, provavelmente você vai começar a receber esses vídeos aí também. Exatamente. Para saber como é que tudo funciona. Legal. Maravilha. Eu acho que já passamos por tudo, né? Passamos por tudo, né, Matuto? Acho que demos a camada, demos a instrução. A gente já fez o nosso lado aqui, né, do compromisso. Agora falta você fazer o outro lado do compromisso. Eu vou pedir 2 coisas para eles. O pessoal que tá do outro lado da tela aí, você que tá assistindo a gente, eu vou pedir 2 coisas. A primeira, cara, se você ainda não curtiu, não compartilhou no grupo dos sócios, ou então no grupo de alguém que empreende aí, ou então em qualquer outro lugar. Cara, faz isso pra gente aí. Dá aquele like, ajuda o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais pessoas. E compartilha também em grupos. É legal você compartilhar em grupos porque aí mais pessoas têm acesso a esse conteúdo surreal aqui que a gente está desenvolvendo para vocês de graça, tá? De graça. E o segundo passo é você preencher um formulário, eu vou te explicar como é que vai funcionar, para conversar com o nosso especialista comercial. É gratuito, tá? O que você precisa fazer? Aperta no primeiro link da descrição aqui. Lá você vai preencher um formulário. Esse formulário inteiro que você vai preencher vai fazer com que você receba um contato da nossa equipe. A depender do que você preencher, você vai poder até pular a fila. Você vai ver lá do que eu estou falando. Vai ter até um vídeo lá te explicando como é que tudo isso funciona. Mas preenche o formulário completo.
a nossa equipe vai entrar em contato com você e agendar esse diagnóstico comercial 360, que é um diagnóstico que a gente vai te mostrar quais são os pontos que você precisa fazer com base no teu momento. O Vini acabou de falar, né? Uma coisa que eu vou até reforçar para ti. Fazer a coisa certa no momento errado pode ser a pior coisa que você faz. Então é importante você saber o que você precisa fazer agora. E para conseguir saber o que você precisa fazer agora, é legal você contar com essa assessoria gratuita. Então aperta no primeiro link aí, conversa com o nosso especialista comercial, o nosso time está ali à disposição enquanto houver horário durante essa semana, para que você faça parte aí dessa assessoria. E se fizer sentido no final da reunião, talvez ele te apresente alguma das nossas soluções, tá? Então, vai lá, aperta aí, é sem compromisso, tá tudo bem, vai lá, participa, vê, porque vai fazer muito sentido para você. Então, são esses 2 avisos aí. Engaja com a gente, curte, comenta, compartilha, que vai ajudar muito. E também preenche o diagnóstico comercial, a aplicação, né, para fazer parte do diagnóstico e participa dessa reunião com o nosso time. Beleza? Maravilha! Então é isso aí, quero te ver no próximo episódio Comercial Faixa Preta para aumentar o seu nível aí na sua operação marketing comercial. Isso aí, até o próximo vídeo. Até o próximo, tchau, tchau. Você sente que a sua operação comercial ainda não está no ponto que você deseja? Você tem dinheiro na mesa para colher? Durante mais de 2 anos, a Full Sales System já ajudou mais de 350 empresas a faturar em 60% mais, com mais lucro, com processos simplificados. Para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro e vai no caminho validado. Por isso, estou te convidando agora a você apertar no primeiro link da descrição e agendar uma consultoria estratégica com um gestor comercial qualificado. Nesse diagnóstico, ele vai te ajudar a entender gargalos da sua operação e dimensionar junto com você estratégias para você faturar mais com menos investimento. Para isso, aperta no primeiro link da descrição e se cadastre agora.